Então vamos lá, hoje a gente vai falar de medo, né? Até foi um dos boxes aí de perguntas que a gente fez durante a semana. E a gente percebeu que algumas pessoas mandaram algumas perguntas, né? Até eu tô com elas aqui em outro celular pra gente responder essas perguntas durante a nossa live, tá bom? E basicamente, se você tiver alguma pergunta também que quiser fazer, só clicar aqui no botão aqui no Instagram, né, na nossa live de sábado de manhã. Basicamente, só clicar aqui e deixar sua pergunta que eu vou responder durante a live no final, tá bom? Então vamos lá. O que na verdade é o medo, né? Vamos conceituar, né? Basicamente, o medo. O medo é uma palavra, né? Então, o medo não significa nada além de uma palavra, primeiro de tudo, né? Porque se você já conceitua que o medo é isso, o medo é aquilo, na verdade você tem o quê? Uma predisposição. Você tem, às vezes, até um pré-conceito, né? Em relação a como que o medo, na verdade, ele é, né? Vamos pensar assim. E muitas das vezes, na verdade, você tem uma pré-concepção sobre o medo baseado em alguma experiência que basicamente vai ser uma experiência anterior, no passado. Por isso que a gente fala, emoção é uma memória do passado. Então, quando eu falo a palavra medo para você, ela remete a muitas experiências, na sua grande maioria, ruins que você teve no passado, né? E aí, no caso, quando você ouve de novo a palavra medo, né, nesse instante, nesse momento presente, a grande maioria das vezes você nem pensa, né, por exemplo, de onde que veio essa sugestão, e basicamente você acha que na verdade é algo que está acontecendo agora, mas a maioria das vezes foi algo que você aprendeu. Muitas vezes a palavra medo nem repercute, na verdade, o que você está enfrentando, né? Eu diria que é para falar para você que qualquer coisa desconhecida que você possa estar enfrentando, as pessoas conceituam como medo, né? Então, assim, vamos pensar, é um novo emprego, né? Você tem medo do que vai acontecer. Você vai sair do seu emprego, você tem medo do que vai acontecer. É um novo relacionamento, você tem medo daquilo que vai acontecer, né? Você vai ganhar mais dinheiro, você vai ter medo do que vai acontecer. Você vai ter menos dinheiro, você vai ter medo do que vai acontecer. Em relação até filhos, né, filhas, né, você vai ter medo do que vai acontecer. Você vai mudar de cidade, estado, país, você vai ter medo do que vai acontecer. Você vai ler um novo livro, né, estudar alguma coisa nova, assistir uma palestra, você vai ter medo do que vai acontecer. Você vai começar a emagrecer ou engordar, né? Depende, tem gente que quer engordar. Então você vai ter medo do que vai acontecer. Você quer fazer algo que você nunca fez na sua vida inteira, você vai ter medo do que vai acontecer. Eu usei a palavra medo em todas essas frases, primeiro pela semântica, segundo, na verdade, pela etimologia, né? Então a gente pega os estudos das palavras, você percebe o quê? Que eu usei a palavra medo em todas as sentenças. Mas por que eu estou dizendo isso? Porque, na verdade, o medo é algo relacionado às experiências, não relacionado, por exemplo, a que é algo ruim, entendeu? E essa pré-concepção, na verdade, você utiliza isso muito. E a gente está no ano astrológico de Mercúrio. Se você não tiver uma comunicação clara, se você não souber, por exemplo, da onde uma palavra vem, por que você está sentindo aquilo, por que na verdade as coisas não estão rolando do jeito que você gostaria, é óbvio que na verdade não vai ser o medo culpado, mas vai ser você, né, o principal observador. Consequentemente, você está se observando, né, nesse momento, nesse instante de tempo e espaço. E a consequência real... Nossa, não salvou aqui, eu coloquei, achei que tivesse salvado. Deixa eu colocar aqui de novo o tema. Tá? Mas pra mim não aparece. Agora pra mim tá. Enfim, erro do Instagram. Então beleza, obrigado. E então assim, se você não tiver cuidado, eu diria essa palavra, né? Cuidar é muito legal, é bonito, né? A gente costuma até usar aqui dentro da alquimia da mente a palavra, em vez de usar a palavra amor, né? A palavra amor, se eu falar pra você, ela tem um viés hoje muito romântico. E até se a gente pegar os arquétipos, né, de Platão, platônicos, lá da Grécia, né, 500 a 300 a.C., o conceito de amor hoje foi muito deturpado, então a gente costuma usar a palavra cuidado, né? Então, cuidado é o quê? Você cuidar. Se você cuida de uma planta, ela cresce. Se você cuida do seu corpo, ele desenvolve. Se você cuida do seu trabalho, ele prospera. Se você cuida do seu dinheiro, ele cresce, né? Então, assim, a palavra cuidado, na verdade, tem muito a ver com isso. E quando você toma cuidado em relação ao que você fala, é óbvio que, na verdade, as consequências diretas daquilo que você fala, como tudo é matemático, né? O que você fala é a ciência do verbo, né? Então, seria a alquimia do som que nós ensinamos na alquimia da mente, na academia da alquimia da mente. O que você fala, você cocria.
O que você fala, você manifesta. Aquilo que você pensa, né, você altera a sua vida. E, consequentemente, os resultados serão mais positivos em qualquer área, né, qualquer área. Material que você quer, financeira, saúde, relacionamentos. O grande lance está em entender que o medo ele é algo normal, ele é algo natural. Mas o que acontece? Se a gente pensar em relação à intencionalidade, ou mesmo a potência, seria como se fossem forças, sabe? Dentro da física a gente fala de forças vetoriais. Então, por exemplo, quando a gente analisa a gravidade, tem um vetor, né, para baixo. 9,8 metros por segundo, por exemplo, que seria o cálculo. Aí você muda de planeta, né, você vai ter outro cálculo. Outra variável, né, em relação à métrica, em relação à gravidade. Se você vai para frente, você tem um vetor para frente. Se você vai para trás, tem um vetor para trás. Como qualquer coisa na vida é isso também, né? E aí, quando a gente pensa em relação a medo, é a mesma coisa. Existem vetores, né? Então, você faz uma ação, tem uma reação. A gente fala, então, da lei da causa e efeito, por exemplo, dentro das leis herméticas. A gente pode dizer da lei natural, que a gente ensina até. Convido você aí para ir no YouTube, por exemplo, a gente fez uma série de 5 aulas sobre a lei natural, para você conhecer um pouquinho mais sobre ela, né? Até como a Academia da Alquimia da Mente é uma escola de mistério, né? Na verdade é uma escola iniciática, é óbvio que na verdade isso pode te ajudar em relação até o crescimento, em relação a quem você é, e é óbvio entender com profundidade a alquimia da mente, física quântica e neurociência, para você não ficar na base, né? Que a grande maioria das pessoas quer ficar na base, né? Mas não vai ser a base que vai mudar a sua vida, não vai ser a base, por exemplo, se a base fosse o que fosse transformar a sua vida, você estaria onde você quer, tendo a vida que você quer, ou mesmo conseguindo vencer os desafios que ainda estão aparecendo e se repetindo, né? Tem um motivo porque os desafios ainda não foram conquistados, vamos dizer assim, né? Como se fosse uma vitória, uma etapa da tua vida, né? Porque na verdade as coisas ainda não chegaram num marco, né? Num marco de vitória ainda, porque tem um motivo que na verdade você precisa aprender. E para você dar esse passo a mais, você precisa escolher novas decisões, né? Então, o medo é relacionado muito a isso. Guarda isso, entendeu? Porque na maioria das vezes você vai negar o medo, você vai fugir do medo. Mas é aquela coisa, se você foge de alguma coisa, na verdade você está traindo aquilo para você. Porque você está fazendo uma energia contrária. E uma energia contrária, ela tem... você precisa fazer mais força para fugir daquela energia do que, na verdade, você... em inglês é let it go, ou mesmo... to allow, né? Então, permitir, né? E quando você, na verdade, permite que as coisas aconteçam, então você se entrega, a gente fala também muito do soltar, né, na física quântica, as coisas tendem a se tornar mais naturais, né? Ao invés de você ficar batalhando, brigando contra as coisas, né? Então, o grande lance que eu quero convidar você a pensar nesse instante de tempo e espaço junto comigo por que você está querendo fugir, né, das atitudes, das situações? Por que você está justificando com a palavra medo que aquilo não pode acontecer com você, né? Porque é o que acontece muito com as pessoas. Por que será que tantas pessoas elas têm essa dificuldade? Até para ter pensamentos positivos, até mesmo, por exemplo, para conquistar um emprego novo, mais dinheiro, viajar para onde quer, sentir-se pleno com você, né? Então desenvolver a sua espiritualidade, aumentar seu nível de consciência. Por que será que tem tanta gente fugindo disso? Porque, na verdade, tem medo, né? Usa o verbo ter, né? Que seria como se fosse uma posse, mas você nunca vai ter medo, né? Mas enfim, é a semântica, muito cuidado com as palavras. Mas eu vou usar, né, o ter medo. Então, assim, a pessoa fala, eu tenho medo. Na verdade, você nunca vai ter a palavra medo. O medo já é, né? Então, por exemplo, se você pensar em relação a essa mudança só de verbo, né? Eu tenho medo, eu sinto o medo, eu sou o medo, aí você se aceita melhor, entendeu? Só essa mudança, por exemplo, vibracional em falar eu tenho medo, eu sou medo, já leva o seu corpo, a sua bioquímica, né? Células, DNA, cromossomo, genes, a entender que na verdade isso é natural. É como a respiração. É como, por exemplo, você entender as situações que estão acontecendo. Se você foge delas, se você fica lutando, elas vão vir e, principalmente no ano de Mercúrio que a gente está agora, elas vão vir para te derrubar. Porque a velocidade está mais rápida.
Isso é o que faz Mercúrio, o ano astrológico, energético de Mercúrio. As coisas tendem a se tornar mais potencializadas. Então, se você não está prestando atenção nos sinais que já estão aparecendo para você, costuma ser como uma rasteira, costuma ser como uma punhalada nas costas, costuma ser como algo que você não vai gostar. Né? Por isso que eu sempre falo assim, a alquimia da mente age como se fosse uma forma de prevenção, para que as coisas não aconteçam de uma forma que você não vai entender. E quando elas acontecem, você entendeu tudo o que está acontecendo porque tem um motivo. Mas, em contrapartida, quando você, na verdade, não entende o motivo do que está acontecendo com você, você age instintivamente. Você age pelo seu subconsciente. E como que você age pelo subconsciente? Você, às vezes, vira meio, como se fosse animalizado, entendeu? Meio, a gente fala como usa o cérebro reptiliano, que seria a mente subconsciente, cerebelo e a medula espinhal. Você faz coisas como se fossem infantis, como se fossem crianças, sabe? E tem muita gente assim. Você conhece pessoas que são assim. Elas reagem como se fossem crianças, né? Não tem maturidade, né? É uma pessoa adulta, pode ter 60 anos, mas ela não tem nenhuma maturidade por causa disso que eu tô falando, entendeu? E aí, nesse caso, demanda mais daquela pessoa entender o que eu tô falando pra você, né, do que você tentar convertê-la. Ninguém converte ninguém. Ninguém converte ninguém, né? Você tem que entender que isso vem de dentro para fora. Eu estou dizendo isso para você porque as situações que às vezes podem estar acontecendo com você, eu até ouvi aqui a Dai colocou, né? A mudança de cidade e emprego me deixou com medo de como seria, assim acabei desenvolvendo uma ansiedade. Então, assim, não foi ansiedade. E às vezes você vê hoje na ciência, né, que nós chamamos, mas é uma ciência materialista, não é a ciência das antigas civilizações. As pessoas colocam a culpa na ansiedade, né? Mas tem uma origem, né? No caso da Dai colocou aqui, mudança de cidade e de emprego. É um novo desafio. É natural que, na verdade, o corpo vai se sentir meio, caramba, o que vai acontecer? É natural, né? Mas, ao mesmo tempo, não aceite, né? Então, obrigar, não vai dar certo, né? Então, você, por exemplo, tentar fugir, né? Essa força contrária faz com que o seu corpo, a sua mente, seu espírito, que tente cada vez mais fugir disso. Tente cada vez mais brigar contra isso. E se tenta brigar contra isso, é óbvio que na verdade é uma energia contrária muito forte, muito resistente. A gente fala de frequência vibracional de raiva às vezes. Se tem raiva para isso, às vezes até mesmo você não vai gerar a felicidade, o dinheiro que você quer nessa nova situação. Você não vai se sentir próspera, não vai se sentir próspero, né? E prosperidade não tem só a ver com dinheiro. Você vê no mercado mesmo vídeos, cursos, seminários, palestras, as pessoas só ensinando, entre aspas, né? Porque eu não sei nem o que está ensinando, mas para as pessoas como ganhar dinheiro. Não é isso prosperidade. Prosperidade tem 5 riquezas, né? A gente ensina isso num treinamento nosso chamado curso Método Hércules. E a gente fala da riqueza física, da riqueza mental, da riqueza espiritual e energética, da riqueza emocional e da riqueza material e financeira. Ou seja, é a quinta. Né? A gente tem o quê? Um pentagrama. A gente ensina até o pentagrama do destino dentro do método Hércules. Você pode conhecer o curso dentro do nosso site, diegomangabeira.com.br, tá? Ou mesmo onde você estiver nas redes sociais, você vai achar o método Hércules. Mas por que eu estou falando de tudo isso? Porque você foge tanto daquilo, você cria uma força de raiva, de ódio, de ansiedade, de estresse, que aquilo na verdade tende ao quê? Ao invés de você ser atraída para aquela situação como se fosse uma conquista, você tenta fugir daquilo, né? E ao contrário, vamos pensar uma situação diferente do que a Dai colocou aqui pra gente. O seu corpo sente bem, caramba, eu vou mudar de cidade, eu vou mudar de emprego. Você aceita, caramba, nossa, deu tudo errado, né? Assim, no sentido de acontecer, não que deu tudo errado, eu digo, as situações aconteceram de uma forma que você nem imaginava que poderiam acontecer, né? Isso é ruim? Isso é certo ou errado que as pessoas costumam falar? Na verdade, não é numa ótica de certo ou errado, aconteceu pelo motivo que tinha que acontecer, do jeito que tinha que acontecer. E nessa perspectiva, as coisas elas vão sair meio do prumo, mas é óbvio. O grande lance é a disciplina, você entender que quanto mais variáveis você se preparar para o que pode acontecer, você diminui o risco, diminui o medo, né? E o medo, na verdade, é uma força,
não é um inimigo. Guarda essa palavra. O medo é uma força, não é um inimigo. Porque assim, o medo, na verdade, ele é um componente dentro da sua sobrevivência. Né? Tá aqui no cerebelo. Então, assim, você vai sentir bioquimicamente, os hormônios, você vai sentir medo. As suas células vão sentir medo. Né? A Dai colocou, obrigada pela observação, precisava disso. Legal, tá vendo? Né? Então, você vai sentir no seu corpo. Eu não estou dizendo assim para negar o medo. Não, né? Porque tem gente que hoje em dia ninguém não consegue nem interpretar Machado de Assis hoje na nossa linda e belíssima língua portuguesa. A pessoa quer interpretar as minhas palavras. Não, eu não estou falando disso. Né? O medo, na verdade, ele existe. Ele é real, ele é científico. Você vai sentir no seu corpo. Só que você chacoalhar, você sentir, caramba, o que pode acontecer não significa que as coisas vão dar errado. Você está entendendo isso? Você foi treinada, você foi doutrinada, é controlada, é manipulada pela matrix mental, né, que a gente chama de governo oculto, velha ordem mundial, nova ordem mundial, como a gente sempre fala. Por isso que acontecem tragédias. Por que será que a humanidade sempre procura tragédia? Procura porque sim, né? Liga a televisão, procura a mídia, redes sociais, ao invés de procurar... Tem tanta coisa boa, né? Por que tem tantos canais no YouTube ou podcast que falam de coisa boa e tem uma audiência pequena? Porque ainda o nível de consciência da grande maioria é baixo, né? Não quer crescer, não é que não existem recursos, não existem materiais para... É engraçado, né? Nossa, eu estava vendo uma métrica lá de... A quantidade de vídeos que é criada por segundo é gigantesca, né? São bilhões e bilhões de vídeos diários criados. E eu não estou dizendo que a maioria é boa, não é não. A grande maioria é futilidade. Mas por que na verdade, tem um vídeo que explica fazer geleinha, uma coisa nojenta, tem mais visualizações do que algo como esse vídeo aqui que está aqui, a gente passando para você, para entender você de uma maneira definitiva, tem poucas visualizações, né? E aqui, na verdade, não tem a ver com reclamação, porque a gente sabe que, no fundo, é a minoria que sempre vai mudar, né? Nós, trabalhadores da luz, somos poucos. Se colocar isso na sua cabeça, você não vai conseguir mudar o mundo, não. Nós mudamos o mundo através do nosso crescimento. Várias pessoas já estão sentindo isso, já estão sendo chamadas para isso. E não é porque é Age of Aquarius. Não é por causa da era de Aquário apenas, né? Sempre tem gente desperta, tem gente que está despertado. A gente até colocou um vídeo no YouTube, né, recentemente, 5 sinais que explicam que você já é uma pessoa desperta e você nem sabia disso. Tem muita pessoa desperta, mas que não assume a responsabilidade de passar isso para frente, de estudar, de procurar vídeos, livros, cursos, treinamentos. Acho que na verdade isso é algo, eu senti só. Né? Mas o autodesenvolvimento, o autoconhecimento demanda investimento. É como você fazer uma academia, né? E eu já malho há mais de 15 anos. Eu sempre recomendo práticas esportivas, esportes, eu amo esportes. O grande lance é, para desenvolver o músculo, para você desenvolver uma parte do seu corpo, necessita disciplina, né? A grande palavra é disciplina. Você não vai conseguir mudar o seu corpo, a sua arquitetura física, né? A sua estética, porque é estético, é bonito. Um corpo escultural, né? É bonito. Você vai ter simetria, você vai ver um músculo, né? Para você ter isso, você precisa de tempo, você precisa de investimento, você precisa de esforço, né? E para você desenvolver, não é de uma hora para outra. A mesma coisa é o pensamento, né? A mesma coisa é a emoção. É a mesma coisa em relação, por exemplo, a você conseguir ter atitudes, decisões mais assertivas. Não vai ser de uma hora para outra, né? Quando eu comecei há mais de 15 anos atrás, eu não tinha a noção que eu tenho hoje. Entendeu? É uma maturidade. A gente ensina dentro da Academia da Alquimia da Mente sobre a quarta via, né? A quarta via, né? Que seria o ciclo, né? Seria o ciclo da maestria. Para você se tornar mestre da tua vida, demanda que você assuma essa condição de mestre e mestra da sua vida. Se você, na verdade, neste instante, ainda
quer crescer, mas continuar a ser uma criança, não tem como. Não tem como. E o universo vai te aceitar. Se você quer chamar de Deus, pode chamar de Deus, Buda, Krishna, Allah, grande arquiteto do mundo, Jeová, qualquer orixá que você pode chamar do que você quiser. Estou usando a palavra universo. Né? O universo, na verdade, não trabalha desse jeito que você imagina que ele trabalha. As coisas acontecem porque tem que acontecer, simples assim. Tal como é o medo. Né? Aqui, ó, a Deia colocou, sou desperta, mas ainda sem coragem. Né? A palavra coragem, inclusive na etimologia, a gente também remete de uma certa maneira ao coração, né? E nós somos embaixadores do Instituto HeartMath dos Estados Unidos e a gente estuda muito a neurociência do coração. Então, assim, o seu coração ele pensa. Então, Déia, no seu caso, pode servir para outras pessoas. Talvez falta você colocar teu coração para trabalhar, a tua essência. Porque se você coloca seu coração para trabalhar, não existe falta de nada. Existe apenas abundância. Então tá faltando você às vezes. Você não quer se comprometer. Né? E não é que tem medo. Você, pela programação que recebeu, está acostumado, e não é porque é brasileiro, esquece essa crença limitante de fracassado, vitimista brasileiro. Esquece isso. Isso daí foi criado também. Nós somos incríveis. O Brasil é incrível. A nação brasileira é incrível. Temos tudo. Para crescer, precisa o quê? De pessoas que também acreditam nessa mesma abundância e enxerguem a mesma coisa que eu estou enxergando. E eu sempre vou enxergar, mesmo se eu morrer nessa existência. Não vai mudar, pouco importa. É irrelevante o que as pessoas me digam. Porque o que é real, não o que as pessoas acham que é. O que é real não tem como alterar. Né? Tal como Leibniz disse, né, no século XVIII, a percepção não é a realidade. Você pode ver o que for sobre o Brasil, mas ao mesmo tempo, quando você entende que você tem uma percepção, né? Você consegue identificar que as coisas podem ser diferentes, é óbvio que, na verdade, você coloca teu coração para trabalhar. E quando tu coloca teu coração para trabalhar, ninguém te segura. Né? O Edivan colocou que é uma pessoa desperta e como identificar. Edivan, como não é o tema dessa live, eu não vou responder, tá? Mas eu indico para você esse vídeo que eu falei agora. Você procura no nosso YouTube, procura lá Diego Mangabeira, o nosso canal em português, né? A gente tem inglês e espanhol também. 5 sinais que você é uma pessoa desperta. Ou mesmo digita lá no nosso canal desperto, alguma coisa assim, espiritualidade, que você vai achar alguns vídeos sobre isso, tá bom? Porque hoje a gente vai falar de medo, eu não quero fugir desse tema, senão a gente vai falar um monte de coisa, mas não vai falar muito de nada, tá bom? Acho que é melhor para você até conhecer o nosso canal, que vai valer a pena. Fora isso, se você tem o costume de ouvir por áudio, nós temos o podcast também. Você vai achar no Spotify, na Apple Podcast, Google Podcast também, tá bom? Estão lá, estão disponíveis. Pessoal, tá aí. Né? Para quem quer comprar o curso, treinamento, entrar na Academia da Alquimia da Mente, nossa escola de mistério, também. Tá aí. As oportunidades, pessoal, estão aqui. Ó. É que nem um cassino de Las Vegas. Né? Eu lembro que eu estava lá em Las Vegas. Você tem todas as fichas lá. Você tem todos os dados lá. Como que você vai ganhar dinheiro? Jogando. Né? A mesma coisa é a vida. As oportunidades, elas estão na sua mão. Né? Cabe a você o quê? Ir atrás das oportunidades para fazer essas oportunidades crescerem, tá bom? Eu vou pegar as perguntas aqui que eu recebi durante a semana para responder sobre o medo, que pode ajudar você. Óbvio que, na verdade, a gente sempre convida quem está na live aqui no sábado de manhã no Instagram para deixar sua pergunta aqui no balãozinho que tem a interrogação, né? Então, vamos lá. A Beth Castro perguntou para a gente assim, o medo trava nossas cocriações, né? Inclusive é o tema dessa nossa live. Sim, né? O medo trava as suas cocriações. Lembrando que cocriação vem de duas palavras, né? Qualquer palavra que começa com co e depois tem, no caso, é um substantivo, narra o quê? Algo que é em paralelo, ou seja, em parceria, né? Então, basicamente, esse conceito da cocriação é o quê? Você cocria junto com alguma coisa, né? Pode ser com o que você chama de Deus, Buda, Krishna, lá, como eu falei, grande arquiteto do mundo, mas a gente costuma usar o universo.
Mas o universo é algo externo a você? Não, o universo está dentro de você. Né? Inclusive a palavra cocriação talvez não seja tão apropriada, mas talvez seja manifestar, talvez seja melhor. Né? Mas não vamos brigar por semântica ou etimologia por aqui. Né? Mas o medo trava sim, trava você em todos os sentidos, porque, como eu falei, né? Vou reiterar isso. Você entendeu que o medo ele é uma trava, que o medo reverbera algo ruim. Ao invés de entender... E é a mesma coisa que acontece, por exemplo, que eu falo para as pessoas. Por que você só procura ter pensamento positivo? Por que você só procura ter amizades positivas? Por que você só deseja experiências positivas? Nossa, Diego, então você acha que eu deveria ter experiências negativas, pensamentos negativos ou pessoas negativas? Você também tem que ter essas experiências para entender que, muitas das vezes, essas situações também te ajudam na tua evolução, no seu nível de consciência. Positivo e negativo são o quê? Faces da mesma moeda. Não tem como, por exemplo, você entender o dia sem a noite, né? O que está em cima, o que está embaixo, o que está embaixo, o que está em cima. É correspondência. Não tente fugir. Não tente fugir. Se uma pessoa é negativa, aceita aquela pessoa como negativa. Né? Se a pessoa acredita naquilo que ela acredita, aceita que ela é assim. Tem uma velha máxima que eu sempre recomendo assim. Eu respeito, mas eu não concordo. Acabou. Acabou. Se a pessoa quer acreditar naquilo e acha que aquilo é o final, deixa ela aceitar. Deixa ela continuar com a vidinha dela daquele jeito. No fundo, você sabe que existe algo além, que a gente chama de lei natural, que rege tudo. A consequência direta do seu aceite para você, porque você não vai... Ninguém muda ninguém, meu amigo, minha amiga. Ninguém muda ninguém. Você não vai mudar seu parceiro, a sua parceira. Você não vai mudar a política. Política é política, eu sempre falo para vocês, né? Você não vai mudar, por exemplo, o que a pessoa pensa. E tem hoje, e eu falei para vocês, muito cuidado com esse ano de Mercúrio, que vão ter vários convertedores aí. Pessoas que se dizem especialistas de um livro só. Muito cuidado com aquilo que você absorve de conhecimento. Faça um filtro, né? Porque vai ter muito aí, o pessoal gosta de chamar de falso profeta, né? Sei lá como quer chamar. Você chama daquilo que você quiser, né? Mas mentiroso, mentirosa. Vai ter muito mentiroso, mentirosa. Cuidado com aquilo que você está assumindo para você como verdade, né? Porque a verdade é um arquétipo, né? Um arquétipo platônico, com V maiúsculo. Eu sempre falo assim, não é a minha verdade ou a sua verdade. Existe uma verdade. E a mesma coisa assim, o falso moralismo hoje, né? Então, o relativismo moral que as pessoas falam, não, mas isso tá certo. Mas aí você vê, peraí, aquilo que você falou que tá certo agora tá errado. Ah, não, então é que você não entendeu aquilo que eu quis dizer, né? Isso é política. Isso é manipulação. Muito cuidado com o relativismo moral. Tem muita gente ainda caindo nesse joguinho, né? Que é um joguinho psicológico, é um joguinho de palavras. E eles gostam de fazer isso para você fugir da sua essência. Eu nem vou entrar em contato com isso, mas isso tem tudo a ver com o seu equilíbrio ou desequilíbrio emocional, o seu equilíbrio e desequilíbrio mental, tá? Que é a tríade, corpo, mente e espírito. Se você não alinha todos os dias, pode ser através de meditações, pode ser através da... A gente tem um monte, né, de mantra, meditação gratuito aí na internet, você pode procurar, né? Benedito, tudo bem, querido? Tudo jóia? Como que tá aí, nosso Pará? Maravilhoso, obrigado. O grande lance, pessoal, que você tem que pensar o medo, tal como o negativo, ele também é positivo. Uma coisa que você considera como ruim te levou para um lugar, para uma situação, para conhecer alguém, para um novo destino, o qual, às vezes, uma situação, uma pessoa positiva não te levou. E aceita. Você fica brigando, não, nossa, como que eu... A gente recebe essas perguntas, né? Como que eu tiro esse pensamento negativo da minha cabeça? Aí a pergunta, como parar de ter pensamentos negativos? Você não vai parar. Você quer uma mentira, né? Ou você quer algo verdade, que não é a minha verdade ou a sua verdade, mas é algo verdade que sempre vai acontecer. Você quer ser... como que eu poderia dizer? Você quer continuar sendo usada por falsos misticismos, por velhas religiões?
ou você quer continuar sendo você em essência? É uma escolha. Se você quer receita de bolo, se você quer fórmula milagrosa, se você quer, por exemplo, um milagre, você não vai se conectar com a gente. Você não vai se conectar. Porque ainda você quer o velho mundo do Age of Aquarius, que tudo é miraculoso. Eu quero um milagre, Diego. Eu quero uma luz do céu. Eu quero que o Messias apareça. Eu quero que, na verdade, as pessoas se tornem o reino que é aquilo que deveria ser. Não é assim que funciona. Tudo já está acontecendo para transformar a humanidade em todos os estágios, né, físico, mental, espiritual, energético, emocional e material financeiro, para o próximo estágio. No sentido do quê? Que as pessoas despertem cada vez mais e entendam que, por exemplo, o negativo também pode ser positivo. O medo também é bom. Por isso que tá. O medo trava as cocriações? Sim. Mas o medo também ajuda a cocriação. Porque se você tem, por exemplo, medo, isso apenas significa que você não conhece as consequências. Como assim? Você não sabe o que vai acontecer depois. Por exemplo, ali o Benedito, Abracadabra, Shazam, lembrei do Eureka, né, do Arquimedes lá na Grécia. Eureka, ele saiu pelado na rua. Né, ele estava tomando banho e aí saiu lá, né, com a fórmula matemática. E, pessoal, é assim, a vida funciona assim, ela funciona de momentos. Se você está numa frequência vibracional alta, se você se conecta mais que as outras pessoas, é óbvio que você vai entender, por exemplo, que as coisas, às vezes, que saíram do seu trilho, elas vão te direcionar para algo melhor. Eu não sei qual que é a situação que você está enfrentando agora, mas eu sei que você está enfrentando uma situação. E essa situação, ela está te levando para algo que você não conhece, né? Não é à toa, eu sempre faço essa comparação, mas tem muita gente que entra na live e sai. Por quê? Ela quer algo prático, ela quer algo simples, ela quer milagre. Né? Eu valorizo quem está desde o começo, quem entra e fica até o final, porque é assim como é o universo. Uma pessoa que medita mais, ela é uma boa meditadora. Uma pessoa que lê mais livro é uma boa leitora. Uma pessoa que vende mais produtos é um bom vendedor. Uma pessoa que estuda mais é uma pessoa humilde. Eu vou falar que é uma pessoa estudiosa, é uma pessoa humilde. Porque uma pessoa que estuda sabe que nunca sabe nada. Né? E a vida é assim. Né? Ai, mas o mundo é injusto. Será? Será? Porque as pessoas se contentam com pouco. As pessoas se contentam com um salário. As pessoas se contentam com um relacionamento. Desculpa que eu vou falar, mas um relacionamento bosta. As pessoas se contentam, por exemplo, em não ousar. Aí falam, pra mim ou mesmo pra equipe, assim, não, mas a vida não é assim, não. A vida não é assim. A tua vida eu acho que não é assim. A tua vida não é assim. Eu tenho certeza que a tua vida não é assim. Por isso que tá. O medo apenas delineia algo que você não conhece. Se você assumir essa máxima, meu amigo, minha amiga, ó, você vai ter o saborzinho aí do medo completamente diferente daquilo que você tem. Né? Você vai sentir receio, a sua célula, o seu corpo vai mostrar isso? Sim, você vai começar às vezes a formigar, você vai pensar nas pontas, né, dos seus dedos, dos pés ou das mãos, vai começar às vezes a ficar frio, gelado, ou mesmo você a suar, você vai começar a suar frio, que a gente chama, a pupila dilatar, você vai transformar o seu corpo, né, no sentido do sistema nervoso autônomo, de parasimpático para simpático. Você não vai conseguir, por exemplo, né, sabe a saliva, né? Saliva você produz aqui na boca, né? Mas você não vai conseguir o quê? Produzir saliva. Você vai conseguir, sabe? Fica assim, sabe? Você vai sentir isso. O seu sistema digestivo que vai te falar, caramba, alguma coisa está estranha, né? Você vai sentir palpitações como se fosse não é taquicardia, né? Porque se você falar para um médico, ele vai falar que você está com o coração disparado. Mas o médico, na sua maioria, eles são materialistas, né? A ciência é materialista hoje. Então, assim, não tem como você procurar uma resposta com a medicina, que nós chamamos de moderna, que não é moderna em coisa nenhuma, né? As antigas civilizações tinham, têm e terão tecnologias muito mais avançadas. Então, assim, você vai sentir uma aceleração cardíaca. Você vai sentir uma aceleração como se fossem ondas eletromagnéticas em relação ao seu cérebro. Seus pensamentos começarão a ser produzidos em uma ordem mais rápida. Mas por quê? Porque alguma coisa te tirou da homeostase. Se nós pensarmos em relação ao seu corpo, né? O equilíbrio. Homeostase significa equilíbrio, né? Na biologia. Então, quando você procura isso,
Você entende que, peraí, meu corpo está reagindo diferente. Eu não sei o que vai acontecer. Mas isso só significa que eu saí do sistema parasimpático para o simpático. É só isso. É só isso. O seu corpo ele muda. E a consequência direta, entenda, aceite que seu corpo está assim. Não fique lutando contra isso. A ansiedade, por exemplo, até que a Dai colocou, é você só permanecer no simpático. Seu corpo não aguenta. O seu corpo, ele não é lixo. O seu corpo não é uma máquina. Por mais que você veja aí a humanidade sendo levada para o metaverso, sendo levada para a inteligência artificial, que é só o cérebro. Isso não é o futuro. Nunca foi, nunca é, nunca será. O futuro é o próprio ser humano. Né? E aí é o multiverso. Né? É o corpo, o coração sendo a inteligência maior, né, de tudo. Perceba que o corpo ele sempre traz homeostase. Imagina assim que você bebeu demais. O seu fígado vai tentar te ajudar. Né? Se, por exemplo, você está com uma aceleração, né, o seu corpo também vai tentar o quê? Reduzir isso. Se você continua só, né, na aceleração, seu corpo não vai aguentar. Tanto que, por que você desmaia? Porque seu corpo está querendo, olha, eu te avisei. Aí você insiste, olha, eu estou te avisando que você vai passar mal. Aí você insiste, aí o que acontece? Você desmaia. Aí o médico vai falar, nossa, então é por causa disso, por causa daquilo. Teu corpo é inteligente, meu amigo, minha amiga, é um ser vivo. Teu corpo é um ser vivo, é você. Só que você é o que? É teimosa, teimoso. Você é orgulhoso, orgulhosa. Você é um ser egoístico, um ser egoísta, egoística. E aí o que acontece? Desmaia porque, ó, eu falei, eu te avisei 3 vezes, você caiu aí. Agora tu vai ficar parado. É mais ou menos isso. Entendeu? A doença, a enfermidade, ela também é um reflexo. É algo ruim, né? Que a pessoa leva como, nossa, eu tive isso, eu tive aquilo. Mas quem que atraiu aquilo? Foi você. Foi você. A doença ocorre por causa de você. Ai, não, mas eu peguei dele. Ah, meu amigo, minha amiga, ainda com desculpinha infantil? Quando é que tu vai crescer? Quando é que tu vai crescer? A escolha do crescimento em todos os aspectos demanda muito mais de você. Talvez você não queira crescer. Admita que você é fraca, admita que você é fraco. Admita que você quer resultados medíocres. Admita que, na verdade, você quer um relacionamento infeliz. Admita que você não quer dinheiro. Admita que você não quer ter saúde. Admita que você não quer prosperidade. Porque teu caminho muda. Tudo muda. Relacionamento muda, amizade muda, vida muda, carreira muda. Tudo muda. Quantidade de livros na sua estante. Sabe como que você... guarda isso que eu vou falar pra você. Sabe como você... consegue saber se uma pessoa pode te ajudar ou não? Vou repetir a pergunta. Sabe como que você pode saber se uma pessoa pode te ajudar ou não? Não pela quantidade de cursos que a pessoa fez, não pela beleza física da pessoa, não pela quantidade de dinheiro no banco, mas pela quantidade de livros na estante. Admire sempre pessoas que leem bastante. São pessoas que sempre vão entender que o princípio da humildade é o que direciona o crescimento. Tanto que qualquer pessoa rica, qualquer pessoa próspera, qualquer pessoa que, na verdade, está em crescimento, é muito humilde. Por causa disso. Tá? Então, sim, né, respondendo aí, o medo trava e também não. Né? E aí, no caso, tem a Beth colocou aqui, como confiar sem ter medo? Né? Como confiar sem ter medo? Não tem como. Né? Tem que confiar com medo. Por quê? Vamos pensar, às vezes pode ser relacionado a relacionamento, né? Eu fui traída, Diego, eu fui traído, Diego, no meu relacionamento. Como que eu posso confiar sem ter medo? Se você já entra num relacionamento com medo, não tem a ver com a outra pessoa, primeiro aspecto. Segundo, se você entra num relacionamento já com o receio de ser traída, traído, meu amigo, minha amiga, tu vai ser traída, tu vai ser traído. Terceiro, se você não trabalhar esse aspecto que tem a ver com você, não com o seu parceiro ou com a sua parceira, tu vai sofrer para sempre. Acabou. Respondi em
tacadas, pá, 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 né? Para que você consiga fazer. A Bruna, confiar com medo mesmo, coragem. Excelente, excelente, né? E é nesse sentido que, na verdade, a gente cresce, pessoal. Mas eu digo assim, não é algo infantil, por isso que eu tô falando. É algo maduro, é algo adulto, né? É algo que, na verdade, a gente vai conseguir trabalhar daqui para frente. Deixa eu só ver aqui, plano B. Nossa! E aí, meu amigo? Cláudio, é você, né? Nossa, tudo certinho por aí? Espero que esteja tudo bem. Vou ter que voltar depois. Sim, sim, até o Alex. Alex, não sei se você está aí. Você deu uma sugestão na live passada. Nós disponibilizamos pela primeira vez no YouTube e também no nosso podcast, Alquimia da Mente, essa live na íntegra, tá? Se você quiser ouvir, né, que para quem está aqui, às vezes ouve de novo, ou mesmo assistir, vai estar disponível sim em todos os canais, YouTube, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Deezer. Pessoal, vai estar para vocês, beleza? Maravilha, Cláudio. Um abração para você, viu? Saudades aí. Maravilha. Pessoal, vou responder agora outra pergunta. Só vou beber água aqui, que eu tô falando demais. Se vocês tiverem perguntas, vocês que estão ao vivo, vocês têm o privilégio de falar comigo ao vivo aqui, né? Cliquem aqui no balãozinho, tá? Para perguntar. Deixa eu pegar uma água aqui. Tem um sprayzinho também, eu uso própolis, né? Eu sou muito a favor. Muito a favor, não existe ser a favor, né? A natureza é o que é, né? E tem um própolis, eu uso própolis. Eu recomendo muito para quem fala muito, todo mundo fala muito, né? Usa própolis, que é uma prevenção, né? Mel, própolis, guaco, enfim. Né? Comer bens, né? Verduras. Faz muito bem, né? Vamos lá. Eu tenho uma outra pergunta aqui que eu vou responder, que foi feita durante a semana, sobre medo, e vem do Eduardo Tripoloni. Acho que é isso, Eduardo Tripoloni. Ele falou assim, qual o melhor mantra para dizer ao universo sobre o medo sem que volte mais medo para você, né? Vamos lá, é uma pergunta inteligente e interessante, porque mantra, né? Primeiro, desmistificar, mantra. Tudo é mantra, tá, pessoal? Tudo é mantra. A palavra mantra vem no sentido de repetição, vem no sentido de como se fosse uma oração. Tanto se a gente pensar um Pai Nosso cristão, é tão forte como, por exemplo, uma meditação tibetana, né? Que é um... né? Porque tem uma origem. Se você for no Mongol, né? Na Mongólia, até tem, eu recomendo no Netflix não é documentário, um seriado, Marco Polo. Aí você vai ter lá a música mongol, né? Então eles usam muito o poder da voz. Aqui é uma voz grave, né? Eu nem consigo fazer porque eu não tenho habilidade, mas eles vão... E aí você vai, por exemplo, nas tribos, né? Todas as tribos indígenas mundiais, elas vieram do mesmo tronco, né? Que tem a ver com Atlântida, tem a ver com Mu, tem a ver com Lemúria. E a ciência do som, que nós chamamos na Academia da Alquimia da Mente, na Alquimia da Mente, de Alquimia do Som, tem uma verdade, tem uma origem, né? O som, na verdade, reverbera a matemática, a geometria sagrada, tem a ver com as frequências vibracionais. Por exemplo, você vai ver as tribos indígenas fazendo... Tem um compasso, né? Tem um tempo, até em inglês é tempo, né? Porque tem uma origem, né? E aí te fortalece em termos físicos, corpo, mas aí o que? Te conecta também, né? Com a fonte quântica, né? E aí quando a gente percebe o que ele falou, tem a ver com a palavra mantra, né? Então tudo é mantra. Se você repete que você é burra, tu é burra. Que você acredita, né? Se você, em contrapartida, repete que você é inteligente, você é inteligente. Então aquilo que você fala, você é. Aquilo que você pensa, você é. Então muda a sua mente, você muda a sua vida, né? E a pergunta dele é bem pertinente. Como que eu posso dizer para o universo sobre o medo e o medo não voltar para mim, né? Basicamente o quê? Frases positivas, no sentido de potencializar quem é você, né? Podem ser afirmações positivas? Podem, mas não tem uma receita de bolo aqui, né? Por exemplo, eu como alquimista, eu sempre ensino para vocês algumas técnicas, estratégias que dão certo para mim e que dão certo para os nossos alunos, né? Hoje a gente já tem, não é nem mais 65 países, nós temos já clientes em 70 países, né? Em mais de 70 países. Então, assim,
dá certo para mais de 70 países aquilo que nós ensinamos. Então tem uma autoridade muito grande. E o grande lance é, use algo que faz bem para você. Use algo que faz bem para você. Você tem que criar, você tem que entender que aqui não é mais escola. Tem o professor, tem o aluno. Tem o professor, tem a aluna. Não. Aqui é de mestre para mestre. De mestre para mestra. Você decide o teu caminho. Se você ainda está pensando num velho mundinho de Wage of Aquarius, eu tô repetindo, a terceira vez que eu estou repetindo isso aí, né? Basicamente ainda você está tá saindo de uma religião e está indo para outra religião. E acontece. Eu lembro na live passada, teve uma menina que falou, eu estava indo para esse negócio da nova era aí, depois que eu descobri que eu estava indo para uma outra religião. Mas é, entendeu? Você tem que entender que a maestria da tua vida é mais condicionada com as tuas decisões em relação a palavras, emoções, atitudes, ações, né, decisões, do que, na verdade, com que uma outra pessoa vai falar para você o que tem que ser feito. Né? A vida, pessoal, não é receita de bolo. Você tem que colocar isso... Esse é o melhor mantra que você vai ter daqui para frente. A vida não é receita de bolo. Não é porque dá certo para um que vai dar certo para você. Porque você é pura. Né? A gente fala a palavra imaculada, né? Então seria no sentido que de pureza. Né? Você tem a tua beleza, você tem a tua estética, você tem o teu dom, você tem a tua particularidade. E nessa tua particularidade, eu admiro a tua particularidade. Que é a diferença entre nós. Mas nós, eu e você, nós temos o quê? As semelhanças. E hoje a gente vê no mundo as pessoas focando mais nas diferenças ao invés de procurar as semelhanças. Todos nós somos semelhantes. Todos nós temos necessidades. Mas quem que não gostaria de ser bem cuidado, amado, cuidado, carinho? Quem não quer? Né? Quem não gostaria de ter mais posses e ajudar a família a conseguir crescer mais? Né? Quem não gostaria de ser mais inteligente, poder contribuir mais com a humanidade? Quem não gostaria de crescer em todos os níveis, físico, mental, espiritual, energético, emocional e material financeiro? Quem não gostaria de aumentar o nível de consciência? Se você respondeu sim para 5 perguntas, você está no lugar certo. Não é de uma hora para outra, não é receita de bolo, cada um tem uma particularidade. Tem um que veio da Umbanda, tem um que era católico, tem um que na verdade pratica ayahuasca, né? Pessoal, aqui eu não gosto de usar a frase, não existe certo ou errado. Existe sim. Né? Existe o caminho da verdade. Né? E ao contrário do que muitas pessoas imaginam, até pra gente concluir a live, né? O contrário de amor não é o ódio. E acontece muito hoje, né? As pessoas confundindo. E essa live aqui, ela vai ser atemporal, como eu sempre falo para vocês. Ela não serve apenas para esse ano, para esse dia, esse segundo. Ela serve para sempre. Essa live, a mensagem que eu estou passando serve a 1 milhão de anos atrás, 5 bilhões de anos atrás, 5 bilhões de anos para frente. O que eu quero dizer para você? As coisas, elas tendem a ser do jeito que você quer. Sempre. Se você quer do jeito que está, elas serão. Se elas deveriam, é o futuro do pretérito, né, o ia no final, né? Deveriam ter ido para um outro lugar. Quem que tem que mudar isso? É você. Não espere governo, partido político, não espere economia melhorar, ou mesmo qualquer ia acabar. Né? Não vou comentar aqui porque a gente pode perder, eu já perdi Facebook, Twitter por causa disso, né? A gente só pode falar certas coisas dentro dos nossos cursos e treinamentos e mentorias agora. Não posso ficar falando certas coisas abertamente porque eu posso ser banido das redes sociais. Hoje em dia, sim. Não existe mais... se você acha que existe liberdade de expressão, não. Não existe mais. Não existe mais. Ou você enxerga aquilo que você precisa fazer e faz, ou você continua sendo uma pessoa, sabe o quê? Ignorante. E aceite isso como um elogio. Não aceite algo como algo ruim.
Porque uma pessoa ignorante é uma pessoa que sabe o que tem que fazer e não faz. Talvez você não esteja se chamando de ignorante. E é por isso que não está dando certo. Porque se você se chamar de ignorante, você vai ter que o quê? Peraí, eu sei que tem que fazer. Eu estou sendo hipócrita. Eu tenho que ser coerente. E um conselho final aqui da nossa live. Nós estamos no ano astrológico de Mercúrio. Comunicação é chave. Você pode colocar, comunicação é rei, comunicação é rainha. Se a tua comunicação com você, em todos os níveis, cérebro, né, coração, sistema digestivo, tríade, corpo, mente, espírito, alquimia da mente, física quântica, neurociência, não tiver alinhamento, se a tua comunicação não tiver alinhamento, tu vai chegar a lugar nenhum. Tu vai continuar ainda no efeito dominó daquilo que você está criando. E nada vai sair do lugar. Movimento gera movimento. A única coisa, essa é uma frase da Grécia, a única coisa que existe de verdade é o movimento. Se você acha que a tua vida está parada, tu é ignorante. Se você acha que na verdade as coisas não estão melhorando, não é porque não está sendo do meu jeito, tu é ignorante. Se você ainda acha que as coisas não estão acontecendo a seu favor, tu é ignorante. Veja os sinais. Escute os sinais. Sinta os sinais. Falta coração. Falta coração. Desenvolva mais essa inteligência que você tem dentro de você. E aí as respostas chegarão. Tá bom? Eu vou finalizar aqui a nossa live semanal. Quero agradecer a todos e todas que estiveram presentes. Como eu já disse para vocês, né? Por um feedback aí do Alex, semana passada, eu tô falando o nome dele, espero que ele esteja aí, ou mesmo vai ouvir, ou mesmo vai assistir a gente. A gente vai também possibilitar que mais pessoas consigam ser impactadas por essa live. Se você está me ouvindo agora, escutando, ou mesmo me assistindo e quer participar das nossas lives de sábado de manhã, esteja no Instagram, que todo sábado de manhã acontece a nossa live semanal, tá bom? Pessoal, quero agradecer demais de coração a todos vocês, a minha equipe também, tá bom? Desejo para vocês um dia de muita luz e prosperidade. A gente vai se falando e vamos continuar. Se você quer continuar a nossa caminhada, entra aí em algum curso. Ó, Alex aí. Alex, beleza? Nós escutamos, eu sempre falo essa frase, mas é verdade. Nós escutamos vocês e nós estamos sempre prestando atenção naquilo que vocês estão fazendo. Ao contrário de todo mundo que você pode acompanhar, nós ouvimos você, né? Nós ouvimos você que está aqui com a gente. E por causa disso, nós somos autoridade para falar de alquimia da mente, para falar de física quântica e falar de neurociência. Então cola com a gente que com certeza as respostas vão chegar para você, né? Porque não é a gente que está criando isso para você. Você vai chegar na resposta por causa de você, com você, de você, tá bom? Beijão, um abraço para vocês e a gente vai se falando daqui para frente. Até mais!